Uma mulher moribunda senta-se à beira de uma caverna escura. Ela tem menos de 2 dias para ao vivo e ela está contando exatamente ao filho. O que aconteceu dentro do Jardim do Éden? Detalhes que contradizem diretamente tudo aquilo que foi ensinado ao mundo ocidental. O ouro nos leitos dos rios, os vivos, luz. A fragrância de uma árvore que não deveria existir. Este testemunho foi selado dentro de um etíope proibido. Pergaminho chamado Conflito de Adão e Eva com Satanás por mais de 1000 anos. E monges nas terras altas remotas da Etiópia só agora estão permitindo totalmente tradução para alcançar o mundo exterior. Do que ela se lembrava sobre o Éden. A primeira coisa que ela disse a Seth foi sobre o luz. Não luz solar. Algo completamente diferente. Ela disse que a luz dentro do jardim não veio de uma fonte única. Veio de todos os lugares. Imediatamente. O próprio ar brilhava. O chão refletia isso. As folhas o continham. Dr. August Dillman, o alemão, linguista da Universidade de Gizon, que primeiro traduzia este texto de original. Jess idioma language not registered for generation. Notado seu comentário de que a descrição de a luz do Éden neste pergaminho não tem paralelo em qualquer outro texto antigo. Ele chamou-lhes uma das mais impressionantes passagens que ele já havia encontrado em literatura etíope. E isso foi apenas o início do que ela revelou. Ela descreveu o ouro que revestia o leito do rio do Pishon, um dos 4 rios de Paraíso. Não ouro como uma moeda ou pulseira. Ouro que pulsava sob a superfície da água, como uma veia viva percorrendo o corpo da terra. Ela contou a Seth sobre a água daquele rio. Era tão nítido que dava para ver cada grão dele brilhando na parte inferior, até mesmo onde a correnteza corria forte e veloz. Ela falou sobre os animais do jardim, como eles se moviam sem medo, como eles veio até ela e Adam de livre e espontânea vontade, como o serpente antes de sua corrupção ter sido a mais bela de todas as criaturas. E então, ela falou sobre a árvore de vida. Eis o problema. Ela fez. Não descrever a árvore da maneira como qualquer um de nós faria. Era de se esperar. Ela disse que a fragrância de a árvore da vida era como a própria sopro do Criador, não um cheiro que você detectada com o nariz, uma presença que entrou nos seus pulmões e mudou a forma. Você sentiu isso em todo o seu corpo, te preencheu. Com uma calma tão profunda que o conceito de o medo simplesmente não existia enquanto você estava perto e ela ainda podia sinta o cheiro. Depois de centenas de anos em exílio, após séculos de dormir em pisos de pedra e comer, qualquer que fosse o produto daquela terra amaldiçoada, aquele perfume ainda estava impregnado nela. Memória. Tão nítida e tão real quanto, no dia em que foi banida, ela disse a Seth. Não olhar para os espinhos e pensar que era assim que o mundo funcionava. Era para funcionar. Os espinhos eram não o design, eles eram os punição. A terra original era algo completamente diferente, algo que sua geração nunca tinha visto e não conseguia imaginar. Ela estava apavorada. Que se ela morresse sem ser transferida, essa lembrança seus netos iriam acostumar-se a um mundo imperfeito. Eles confundiriam os espinhos para o jardim. Eles aceitariam o exílio como lar. E isso era algo ela não podia permitir. É aqui que fica desconfortável para qualquer um que queira tratá-la como uma nota de rodapé. Ela era a guardião da memória de toda a raça humana. Enquanto Adam se ocupava com o trabalho e lei e sobrevivência, ela era quem manteve vivo o projeto do paraíso. Ela carregava isso como uma chama no mundo, ficando escura, e ela passou o seu tempo. Últimas horas garantindo que a chama passasse para Seth antes que se apagasse. Os monges etíopes a homenageiam exatamente por isso, por esse motivo. Eles não a chamam de mulher que cometeu um erro. Eles a chamam de o primeiro mestre das coisas secretas, a pessoa que se lembrou do caminho, de volta para casa se você estiver descobrindo este lado oculto das escrituras para o primeira vez. Clique no botão de inscrição. Agora mesmo, estamos recuando. Cortinas sobre textos proibidos que a história convencional ficou enterrada por séculos. E esta história está apenas começando. A viúva de O Mundo. Agora deixe-me voltar um pouco e explique a linha do tempo porque a própria estrutura guarda um segredo muito importante. As pessoas erram completamente. De acordo com o Pergaminhos, Adam morreu numa sexta-feira, o mesmo dia da semana em que ele era originalmente criado. Há uma simetria deliberada nesse detalhe que os escritores antigos embutido de propósito, mas a mulher fez não morrer com ele.
Ela sobreviveu a ele por, exatamente, Language Not Registered for Generation Dias. E veja só, esses 6, os dias não eram aleatórios, eram um espelho dos 6 dias da criação. Assim como o Criador passou 6 dias construindo os animais, as montanhas e as estrelas, ela passou 6 dias lançando sua conexão com a Terra. Um fio, um dia de cada vez, uma lembrança de cada vez. Naquele dia, ela estava se desapegando do mundo que a cercava. Já sabia disso há quase 1000 anos. Durante quase uma semana inteira, ela foi a única pessoa viva no planeta que lembrou-se da sensação de caminhar pelo jardim. Ela foi a última testemunha, a viúva do mundo inteiro. Cada pessoa viva devia sua existência a ninguém, para ela, e nenhum deles conseguia compartilhar o peso do que ela sabia. Os pergaminhos. Ela disse que se sentou na entrada da caverna de tesouros, o vazio escuro no encosta da montanha onde Adão acabara de estar enterrada. E ela se recusou a comer ou beber qualquer coisa. Seu corpo estava falhando, mas a mente estava mais afiada do que antes. Décadas. Seus olhos permaneceram fixos no horizonte, buscando algum vestígio da luz que ela havia perdido, procurando pelo brilho do Éden além das colinas. Salomão César Melão, formado em Oxford, linguista que produziu o primeiro inglês, tradução deste texto em Language Not Registered for Generation, escreveu. Em suas anotações, ele observou que essa passagem o impressionou. Ele como um dos mais emocionalmente sequências devastadoras em toda a antiguidade. Literatura pseudepigrahal. Ele disse que imagem da primeira mulher sentada sozinha na entrada de uma caverna, morrendo de fome. Escolha, o único ser humano vivo que o paraíso lembrado o assombrou por muito tempo, depois que ele terminou a tradução. Ela não se tratava simplesmente de luto, de acordo com... No texto, ela estava funcionando como uma ponte entre 2 mundos. O físico, o mundo atrás dela, cheio de seus filhos, inetos, e o mundo invisível, à sua frente, onde Adam acabara de ir. Ela era o único ser humano que podia perceber ambos os lados. Seus descendentes reuniram-se ao redor dela, mas não conseguiam ver o que ela estava vendo. Eles não conseguiam ouvir o que ela estava ouvindo. E essa lacuna entre a experiência dela e a deles é o que torna sua próxima revelação tão impressionante. A carruagem no céu. No 4º dia após o enterro de Adam, ela parou de falar. No meio da frase, ela foi silenciosa. Seus olhos estavam abertos, mas ela não via ninguém por perto. Seth, chamaram o nome dela. Os outros filhos dela. Sacudiu-a suavemente. Nada. Ela entrou em um estado que os pergaminhos descrevem como algo além do sono e além. Ao acordar, seu corpo estava presente no caverna, mas sua consciência havia desaparecido em outro lugar completamente diferente. E então, aconteceu. O céu se abriu de repente, acima da caverna. Nenhuma rachadura, nenhuma separação gradual. O texto a descreve como um rasgar violento e repentino, como tecido sendo esticado por uma força excessiva, poderosa para resistir. E ela não viu escuridão além dela. Ela não viu sepultura vazia à espera de engoli-la. Ela avistou-se uma enorme carruagem de luz ofuscante, descendo dos céus, puxado por 4 águias enormes, cujas asas eram tão vastos e tão luminosos que bloquearam tudo. O céu se estendia por quilômetros em todas as direções. A luz que emanava daquelas asas não era fogo, não era luz solar. Era a mesma luz que ela se lembrava do jardim. Aquele brilho quente e vivo que parecia respirar e pulsar com intenção. E cavalgando naquela carruagem, rodeada por fileiras de seres celestiais em formação precisa, ela viu a alma de Adão. Ele estava sendo escoltado para o alto pelos arcanjos Miguel e Gabriel. Mas eis a questão. Ela estava testemunhando a primeira alma da história da humanidade sendo levada para a vida após a morte. Nenhuma pessoa viva jamais presenciou algo assim, e o que ela viu em seguida quebrou a corrente de culpa secular que carregava. Ela viu um lugar que o texto chama de Lago de Acarucian. Nessa visão, os anjos lavaram a alma de Adão em água cristalina, até que suas vestes de luz, as mesmas que lhe foram arrancadas no momento em que foram expulsos do Éden, fossem completamente restauradas. Seu brilho retornou. Sua glória original voltou. Ele estava limpo. Sir E.A. Wallace Budge, curador de antiguidades egípcias e assírias no Museu Britânico, que passou décadas traduzindo manuscritos siríacos e etíopes,
Incluindo o texto relacionado da Caverna dos Tesouros, observou que o motivo da lavagem celestial e da restauração de vestes luminosas aparece em várias tradições antigas do Oriente Próximo, mas em nenhum lugar com a intensidade emocional encontrada na Etiópia. Ele descreveu a passagem como carregando um peso de redenção que transcendia suas origens textuais. Aquela visão destruiu algo dentro dela: a vergonha, a culpa, a crença de que ela havia arruinado tudo para sempre. Ela viu Adão sendo perdoado e compreendeu naquele momento que a morte não era um castigo, era um retorno. O exílio não era permanente. E essa compreensão transformou suas últimas horas. Ela não era mais uma mulher condenada contando os segundos. Ela era uma rainha se preparando para voltar para casa. E o que ela faria a seguir mudaria tudo. Porque as visões não pararam na carruagem. Elas se intensificaram em algo muito mais aterrador: a profecia final. Ao amanhecer do quinto dia, uma pesada quietude se abateu sobre a terra. Aquele tipo de silêncio que só surge antes de uma grande mudança. Ela sabia que seu tempo não era mais medido em dias, mas sim em horas. E naquelas horas finais, ela fez algo que estabeleceria um modelo para todas as grandes assembleias, todos os conselhos de anciãos, todas as convocações reais em toda a história da civilização humana. Ela convocou uma enorme multidão, todos os seus descendentes vivos, todos os ramos da família que ela gerara. Eles vieram dos picos das montanhas e das sombras dos vales, caminhando quilômetros por terrenos acidentados para vislumbrar pela última vez a primeira mãe. Milhares de almas, toda a família humana naquele momento da história. Eles permaneceram diante dela em um silêncio tão pesado que parecia sugar o ar do céu. E quando ela se levantou para falar, não parecia abatida. Ela parecia um monumento. Não tinha ouro para distribuir, nem terras para escriturar. A terra ainda era selvagem e sem dono. Em vez disso, ela lhes deu palavras. Uma profecia que reverberaria pelos corredores escuros do futuro por milhares de anos. Ela lhes disse que chegaria o dia em que toda a superfície da terra seria lavada pela água. Um grande dilúvio que purificaria o mundo da corrupção que já havia começado a se espalhar pelas primeiras gerações. Mas sua visão não parou por aí. Ela lhes disse que outro acerto de contas viria, muito mais adiante na linha do tempo do que qualquer um deles poderia imaginar. Desta vez, não seria água, mas fogo. O mundo seria testado pelas chamas. Essa foi uma revelação aterradora para um povo que havia aprendido a controlar o fogo recentemente. Eles conheciam o fogo como uma ferramenta para aquecimento e para cozinhar. Ela estava lhes dizendo que um dia ele consumiria o planeta. Mas eis a questão. Ela uniu o aviso a uma promessa que ancorou seus corações. Ela jurou que a semente humana dentro de seu corpo sobreviveria tanto ao afogamento quanto à queima. Sua linhagem resistiria a todas as catástrofes que o mundo pudesse lançar contra ela. Nenhuma inundação a apagaria, nenhum fogo a consumiria. E ela falou de um descendente específico, nascido de sua própria carne, que realizaria o que nenhum outro ser humano na história do mundo jamais poderia fazer. Ele retornaria pelos portões trancados do jardim e traria toda a humanidade consigo. Cada alma. Pense nisso. Esta foi a primeira promessa registrada de um Salvador, feita a um mundo em sofrimento. E não veio de um rei sentado em um trono. Não veio de um sacerdote em um templo. Veio de uma mulher moribunda à beira de uma caverna, oferecendo uma tábua de salvação a uma tribo que chorava aos pés de sua origem. Ela descrevia eventos milhares de anos antes de acontecerem, parada no limiar da morte, testemunhando o próprio fim dos tempos, enquanto seus pulmões ainda inspiravam o ar rarefeito e frio do mundo antigo. A parte mais impressionante, e a parte que a história apagou de seus registros oficiais, é que ela proferiu essa profecia com a autoridade de alguém que não estava apenas conjecturando.
Ela estava relatando o que lhe fora mostrado, o casamento da sepultura. A transição do quinto para o sexto dia foi o momento em que o mundo físico começou a reagir. Quando ela finalmente parou de respirar no sexto dia, o chão sob seus pés não ficou simplesmente em silêncio. Começou a vibrar, não o tremor violento de um terremoto, mas uma pulsação profunda e rítmica como uma batida de coração. Os pergaminhos dizem que a terra estava expressando reconhecimento, acolhendo de volta a carne e os ossos que haviam sido moldados a partir de seu próprio pó no início da história. Seus filhos trataram seu corpo com uma reverência que estabeleceu os primeiros ritos funerários da história da humanidade. Envolveram-na num fino tecido branco que captava a luz tênue da caverna. Aplicaram especiarias aromáticas colhidas nas florestas sagradas, um gesto que visava preservar a dignidade da primeira rainha. Cada gesto era deliberado. Cada movimento carregava o peso de um ritual jamais realizado antes e destinado a ser repetido por todas as gerações futuras. Levaram-na para a caverna dos tesouros. Aquele cofre sagrado e escuro, escavado na encosta da montanha, onde as relíquias e oferendas da primeira família haviam sido guardadas por gerações. O ouro, o incenso, o mirra que Deus dera a Adão como símbolo de uma promessa futura. Tudo repousava intocado e à espera dentro daquela caverna. E quando chegou a hora de depositar seu corpo, não a relegaram a um canto isolado ou a uma reentrância distante. Colocaram-na diretamente à direita de Adão, que a precedera na sepultura 6 dias antes. Os escritos antigos chamam isso de casamento da sepultura. Era a reconciliação final. Duas pessoas que outrora fora formadas a partir de um único corpo, separadas na aurora da criação, expulsas do paraíso juntas, sobrevivendo juntas a quase 1000 anos de exílio, e agora reunidas pela última vez no abraço silencioso da terra. Lado a lado na escuridão, exatamente como eram antes do início do mundo. A primeira história de amor da humanidade, terminando em uma caverna na encosta de uma montanha. Acredite ou não, fica ainda mais estranho. No momento em que a depositaram ao lado de Adão, algo aconteceu que ninguém conseguia explicar. O ouro e as especiarias que ali permaneciam adormecidos por gerações começaram subitamente a exalar uma fragrância tão poderosa e incrivelmente doce que podia ser detectada a quilômetros de distância, além da montanha. Pessoas que estavam longe da entrada relataram ter sentido um cheiro para o qual não tinham palavras, um aroma que não pertencia a nenhuma planta ou flor que já tivessem visto. Era como se o aroma do jardim perdido tivesse permanecido aprisionado dentro daquelas oferendas o tempo todo, selado e adormecido, aguardando aquele exato momento, e finalmente fosse libertado para o mundo porque as duas metades da humanidade estavam reunidas. Aquele aroma sobrenatural persistiu por eras, um sinal físico tangível de que a promessa do Criador ainda estava ativa, ainda respirava, mesmo na quietude de um túmulo. Por que você nunca ouviu essa história? Então, por que quase ninguém vivo hoje sabe nada disso? A resposta é simples e incômoda. As pessoas que compilaram os livros da antiguidade geralmente aceitos tinham uma agenda específica. Elas se sentiam desconfortáveis com a imagem da primeira mulher como uma profetisa poderosa e líder visionária. Queriam uma história com uma lição moral, um símbolo de fraqueza, a origem do erro humano e nada mais. Então, elas a despojaram de sua morte, suas visões, suas profecias e suas últimas palavras de esperança. E a transformaram em uma personagem que existia apenas para cometer um erro. Mas os monges dos mosteiros nas altas montanhas da Etiópia se recusaram a cooperar. Eles entendiam que a história da raça humana está incompleta sem o testemunho da mãe. Guardavam esses pergaminhos com suas vidas porque acreditavam que a esperança do mundo foi expressa pela primeira vez por meio de seus lábios. Por 6 dias, ela fora a viúva do mundo, uma figura solitária de luto que demonstrou a cada geração futura
como suportar os períodos mais longos e brutais da história sem perder a esperança. Ela morreu com os olhos fixos no céu, sonhando com o jardim por onde outrora caminhara e com o descendente que um dia conduziria seus filhos de volta por seus portões. Ela não morreu como um fracasso. Ela morreu como a primeira profetisa, a primeira mestra, a guardiã de uma memória tão poderosa que toda uma instituição religiosa passou séculos tentando apagá-la. Se uma história tão fundamental pôde ser enterrada por mais de 1000 anos, o que mais estará escondido naquelas cavernas nas montanhas? Que outras verdades estão seladas dentro de jarros de barro ou ocultas atrás das paredes de pedra de capelas esquecidas espalhadas pelas terras altas da Etiópia? A história completa do início ainda não foi contada, e a Bíblia etíope pode ser a única chave capaz de desvendá-la por completo. Você gostaria de viver Language Not Registered for Generation anos se isso significasse ver o mundo mudar da maneira como ela mudou? Deixe sua resposta nos comentários. Inscreva-se e ative as notificações, porque em breve vamos nos aprofundar nos livros proibidos da Etiópia. E o que esses pergaminhos revelam sobre o que aconteceu após o dilúvio vai mudar tudo o que você pensava saber.